Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Hoje eu vim mostrar para vocês todos os livros que chegaram aqui em casa no mês de junho de 2023. Este é o Book Haul. Gente, tem muita coisa aqui para mostrar, tentarei ser rápida, eu sempre falo isso, mas eu vou tentar ser rápida mesmo, porque alguns deles eu nem sei muito bem assim do que se tratam. Eu recebi muitos presentes, muitos livros de parceria nesse mês de junho. Na verdade, tá juntando um pouco com maio, tá? E um pouco com o começo de julho também, porque eu tô gravando já no começo de julho. Lembrando que se você se interessar por algum desses livros que eu for mostrar, eu sempre deixo o link pra eles aí no box de descrição. Esse link direciona pra Amazon. Lá você pode ler a sinopse, ver número de páginas, esse tipo de coisa. E se quiser comprar esse livro, usando o link, você estará ajudando aqui o canal a continuar produzindo vídeos gratuitamente para vocês. Lembrando que comprando por esse link, você não paga nada mais por isso, mas eu recebo uma pequena comissão pela venda, ok? Você pode usar esse link para comprar qualquer produto, não precisa ser só livros, pode ser livros também. E já vou lembrar vocês também de deixar um joinha aqui no vídeo, que me ajuda muito, e se inscrever no canal se você não for inscrito, porque aqui tem muitas dicas boas de livros, de leituras, que às vezes a gente não vê muito por aí. Então eu quero começar mostrando pra vocês os presentes que eu recebi, foram muitos, como eu disse. O primeiro deles é um grande mistério, porque veio de Páginas de Euterpe. O recadinho que eles me deixaram foi o seguinte, aqui ó, um recadinho no bilhetinho da Amazon. Oi, Natasha, tudo bem? Vimos teu canal no YouTube e gostamos muito dos teus vídeos. Estamos a encerrar essa ciranda em homenagem a vocês que incentivam a leitura, mas deixamos aqui um cheiro para você. Viva a literatura e a arte, de Páginas de... Aí veio em branco e eu descobri que é Páginas de Euterpe. É alguém, ou alguéms, né, porque tá no plural aqui, que tem enviado livros para booktubers. A gente não sabe quem são... A gente não sabe qual é o objetivo disso, mas eu agradeço muito o envio do livro, porque era o livro que eu mais estava querendo nos últimos tempos, além da Porta Sussurrante, de T.J. Klune, pela editora Morro Branco, veio com um marcadorzinho combinando. A tradução é de P.T. Rissati, e eu há pouco tempo li o outro livro do autor, já publicado pela Morro Branco, que é A Casa no Mar Cerúleo. Eu amei, assim, foi a melhor leitura do ano até agora. É um livro de fantasia e esse aqui eu acho que vai ser na mesma pegada, eu espero que seja. Porque eu me senti muito triste quando A Casa no Mar Cerúleo terminou. E de vez em quando eu preciso desse tipo de livro, então as expectativas são altas, espero que seja muito bom mesmo. Muito obrigada, Páginas de Euterpe. E recebi da minha inscrita misteriosa do Rio de Janeiro esse tanto aqui de livros. E teve mais, tá bom? Esses são os que eu vou ficar pra mim. Mas tem outros aí que eu vou redistribuir. Vou doar nas bibliotecas, vou levar em algum sebo. Vamos ver aí como é que eu vou fazer circular esses livros todos que ela me deu. Mas tem alguns deles que estavam na minha lista ou que me interessaram e eu vou ficar, tá? O primeiro deles é Caminhos Cruzados, do Érico Veríssimo, pela Companhia de Bolso. Eu não sei nada sobre esse livro, mas eu gosto muito dos livros do Érico Veríssimo que eu já li, que foram os livros do Tempo e o Vento, eu li todos, e O Incidente em Antares. Então eu acho que é difícil o Érico Veríssimo errar, né? Ainda na literatura nacional e meio clássica, temos Insônia, do Graciliano Ramos, e Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos também. Olha o tamanho do Memórias do Cárcere, eu achei que era menor, mas o que eu li do Graciliano também gostei bastante e tô feliz de ter esses. Já faz um mês ou 2 meses que ela me mandou também o livro Angústia, então ela tá me abastecendo de Graciliano Ramos. Mais 2 nacionais que eu ouvi falar muito bem e as sinopses me interessaram, por isso eu vou guardar um pouquinho aqui comigo, pretendo ler, que são As Águas Vivas Não Sabem de Si e Cidades Afundam em Dias Normais, os 2 da Aline Valek, os 2 pela editora Rocco. Esse parece que é uma moça que trabalha com mergulho e descobre que tem uma doença. Gente, eu tô falando assim o que eu acho que é, tá bom? Pelo que eu li rapidinho assim na orelha do livro. A Aline Valek é escritora e ilustradora, mineira brasiliense, e esse livro tem a ver com isso, porque ela fala do Cerrado, tem aqui um lobo-guará na capa, fala de uma cidadezinha que ficou submersa, ela foi submersa
no início do milênio, e a seca no Cerrado acaba revelando essa cidadezinha chamada Alto do Oeste. E a gente vai acompanhar uma moça, acho que ela é fotógrafa, chamada Kênia Lopes, que vai querer entender essas ruínas. E aí tem 2 de literatura internacional, um deles da Ursula Le Guin, que eu amo, A Curva do Sonho, pela editora Morro Branco. Ai, gente, olha, marcador combinando. E a tradução é da Essi Regina Candiani. Vou ler só esse trechinho aqui na contracapa. Em um mundo assolado por instabilidade climática e superpopulação, George Orr, um cidadão pacato e mundano, descobre que os seus sonhos têm o poder de alterar a realidade. É só isso que eu sei, mas eu gosto muito das distopias da Ursula Le Guin e eu acho que essa vai ser muito boa também. E um latino-americano, da autora chilena Lina Meruane, Sangue no Olho, da editora SESI São Paulo, tradução de Joseli Viana Batista. E esse é um livro que eu já ouvi alguém elogiar muito. Eu não me lembro se foi a Bárbara, do canal B de Barbárie, se foi a Jéssica, do canal Jéssica Matos, ou se foi alguma outra pessoa, tá? Mas desde então esse livro tava na minha lista, e eu não lembro, acho que ele tava esgotado. Eu não conseguia comprar esse livro, mas a minha escrita misteriosa me enviou, muito obrigada. Também é uma moça que tá doente, assim, ela tem uma condição desde a infância, de que ela pode ficar cega, porque o olho dela vai se enchendo de sangue, alguma coisa assim. E a gente vai acompanhar um momento na vida em que isso realmente acontece, porque desde a infância essa condição é uma possibilidade. E a gente acompanha essa narradora protagonista chamada Lucina, a partir do momento em que isso realmente começa a acontecer. O olho dela começa a encher de sangue e ela se depara com essa possibilidade muito real de vir a ficar cega. Inscrita misteriosa, muito obrigada, não sei nem como agradecer todos esses presentes que você manda. Só posso dizer que esses livros serão muito bem cuidados e muito bem encaminhados, tá bom? Agora um livro que eu recebi de financiamento coletivo, e desse eu não lembro nada mesmo, gente. Desculpa, eu não vou nem conseguir falar uma sinopse pra vocês. Mas é o Huasipungo, de Jorge Icaza, pela editora Pinar. Olha que projeto gráfico lindo. A tradução é de Gilson Charles dos Santos. Tem um pós-fácil de Lina Aral. E esse livro faz parte da coleção Prosa Latino-Americana, que é um projeto da editora Pinar de resgatar livros latino-americanos, caribenhos, que ou por muito tempo não foram publicados no Brasil, ou que nunca foram publicados no Brasil. E esse livro, eu não me lembro nem de que país o autor é, mas ele vai trazer um certo retrato dos povos indígenas. Mas eu não sei como, eu não sei qual povo, eu não sei qual região, não sei nada, desculpa. Mas eu vou deixar aí pra vocês o link no box de descrição pra página da Pinar, para quem quiser dar uma lidinha na sinopse. E aí temos 6 livros de parceria que eu recebi com a Companhia das Letras. 2 deles sobre os acontecimentos de junho de 2013 no Brasil. Aquele momento em que parte da população foi para as ruas e começou a possibilidade do processo de impeachment da Dilma. Então um deles é o livro 13, A Política de Rua, de Lula a Dilma, de Ângela Alonso. E o outro é A Razão dos Centavos, de Roberto Andrés, pela editora Zahar. A Ângela Alonso é socióloga e ela estuda, ou estudou, o tema sistematicamente desde a sua eclosão, esses acontecimentos de junho de 2013. E o Roberto Andrés é urbanista, ensaísta e ativista. E aqui diz na contracapa, uma análise contundente das razões, características e consequências de junho de 2013, um evento que ainda nos desafia e cujas principais questões seguem presentes no Brasil. Então esses foram 2 livros mais ligados à política. E aí chegaram 3 ligados muito a autocuidado, meditação, que não é tanto a minha preferência de leitura. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Um deles é Autocuidado de Verdade, sem cristais, purificações ou banhos de espuma, de Pooja Lakshmi. E essa autora, ou esse autor, eu não tenho certeza, vai explorar as contradições da indústria do bem-estar e propor um modelo revolucionário para praticar o verdadeiro autocuidado.
O segundo e o terceiro desse tema são do mesmo autor, chamado Daniel Goleman, que é o autor de Inteligência Emocional. Então o primeiro livro é esse aqui, Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, pela editora Objetiva, que vai falar sobre tipos de inteligências diferentes, né? E o outro, Porque Meditamos, a ciência e a prática da clareza e da compaixão, que esse Daniel Goleman, o autor da Inteligência Emocional, escreveu junto com um renomado professor de meditação chamado Tsoknyi Rinpoche, também pela editora Objetiva. E me enviaram também um livro mais ligado à história do Brasil, que é mais a minha pegada literária, chamado A Torre, o cotidiano de mulheres encarceradas pela ditadura, de Luísa Villamea. Faz parte da coleção Arquivos da Repressão no Brasil. É uma coleção da Companhia das Letras que fala sobre a ditadura militar. E a Luísa Villamea é jornalista e estudou esse caso das mulheres que foram presas, foram torturadas, foram mortas durante a ditadura militar. A Torre é uma construção centenária que compunha uma das alas do presídio Tiradentes, em São Paulo. E no decorrer de 4 anos, entre 1969 e 1973, pelo menos 132 mulheres passaram por esse local. Então o nome A Torre vem dessa referência ao presídio. Na minha lista dos 40 livros de não ficção para ler antes dos 40, eu coloquei ler um dos livros que eu tenho dessa coleção Arquivos da Repressão no Brasil. Eu tenho vários e ainda não consegui ler nenhum, então esse é uma grande possibilidade. E aí vamos às minhas compras. Temos 3, 4, 5, 6 livros. O primeiro deles, Legado Roubado, A Filosofia Grega é a Filosofia Egípcia Roubada, de George G.M. James, com prefácio de Zaus Kush, pela editora Anansi. E nesse livro o autor vai argumentar a favor dessa tese, que já está no subtítulo, né, de que a filosofia grega é a filosofia egípcia roubada. Ou seja, aquele que por muito tempo foi considerado o berço da filosofia ocidental, o berço da filosofia mundial também, né, os gregos, na verdade copiaram uma filosofia muito mais antiga, que é a filosofia egípcia, que é africana. E essa tese tem estado em discussão aí nas universidades, então eu quis ter acesso a um texto que realmente defenda isso na fonte para poder estudar mais sobre o assunto. Comprei os próximos 2 livros do Piquenique Literário de São José dos Campos, que é um clube literário do qual faço parte. O livro de julho será Relatos de um Gato Viajante, de Hiro Arikawa, pela editora Alfaguara, tradução de Rita Cole. E essa autora é japonesa, mas eu não sei muito sobre o livro. Lerei em breve, logo eu trago para vocês aqui no vídeo de leituras do mês. E o de agosto será O Passeador de Livros, de Carsten Henn, pela editora Intrínseca, tradução de Cristina Michaelis. Esse autor é alemão e o tema do mês de agosto era livros que falam sobre livros. Então, nesse caso, O Passeador de Livros, acho que é um idoso que indica livros para as pessoas, que vai até a casa delas. Pelo menos foi isso que eu entendi, assim, dando uma lida muito rápida, tá? Eu posso estar completamente errada. Mas também logo trago para vocês as minhas impressões sobre esse livro. Comprei um livro de história que há muito tempo eu já queria, que é Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, do Perry Anderson, pela editora Unesp. A tradução é de Renato Prelorenzo. E o Perry Anderson é um historiador britânico. Aqui ele vai falar exatamente sobre a passagem da antiguidade para o feudalismo. Olha só que bonita a capa, tem um verniz localizado, dá pra ver aí, né? Uma estampa. E então o livro vai falar sobre a transformação das sociedades antigas em sociedades que a gente chama de medievais. É um livro que já tem algumas críticas sobre ele, mas é um livro bem clássico sobre esse assunto e eu gostaria de ler. Já que esse ano eu tô falando bastante sobre Roma, né? Tô lendo bastante sobre o Império Romano. Esse aqui seria uma sequência natural aí cronológica, falando em termos de Europa. Comprei um por indicação da Ângela Alianati, do canal Ao Sol no Quintal. O livro A Origem da Espécie, de Alberto Mussa, pela editora Record. O Alberto Mussa, eu adoro os contos dele, eu tenho livros contos completos, eu tenho também uma coleção que ele faz, que são livros de história policial,
que acontecem um em cada século da história do Brasil. Eu acho, assim, esse cara tem ideias fantásticas. E esse livro é sobre o roubo do fogo e a noção de humanidade. Então é um livro com uma pegada mais de não ficção, em que o Alberto Mussa investiga uma das 3 ou 4 histórias mais antigas que ainda se contam na face da Terra. O mito do roubo do fogo. Ele é meio fascinado por esse tema. E aqui ele vai analisar essas histórias mitológicas sobre o roubo do fogo pela humanidade e o que isso como isso nos identifica como seres humanos, sabe? E o último que eu tenho pra mostrar pra vocês neste vídeo é um que eu também tava de olho há um tempão. Aproveitei que tava comprando os livros do Piquenique Literário, comprei esse junto pra não pagar o frete. É o Dicionário dos Negacionismos no Brasil, da CEP Editora, e organizado por José Svaco e José Luiz Raton. É um dicionário mesmo, que traz pequenos textos sobre alguns negacionismos que a gente vê por aí no Brasil. Então eu abri aqui numa página que fala sobre questão indígena. E cada um desses verbetes é escrito por alguns estudiosos sobre o assunto. Abri em outro aqui que é o Paulo Freire, mídia, fake news, escola sem partido, China, ataques aos ativismos e assim por diante. Então eu achei muito interessante essa proposta. É um livro de consulta, né? Não é um livro para ler de cabo a rabo. Pelo menos eu não tenho esse costume de ler dicionários. Eu sei que tem gente que tem. Mas eu gostei muito dessa ideia de reunir num livro só os negacionismos que no Brasil têm estado mais em pauta. E é isso, gente. Esses foram os livros novos que chegaram aqui em casa. Novos ou usados, né? Mas que são livros novos para as minhas estantes. E espero que vocês tenham gostado. Me conta aí nos comentários se algum deles chamou mais a atenção de vocês. Se você acha que eu devo começar a leitura por algum deles. A minha lista tá grande aqui de leituras, mas aos poucos vamos encaixando, né? E quero agradecer a vocês a companhia, os comentários que vocês fazem sempre, o joinha que vocês deixam. E a gente vai se falando nos próximos vídeos, tá bom? Um beijão e até!